A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, gente querida. Vou conversar um pouquinho com vocês aqui. A igreja sempre teve que lutar pela verdade e a pureza do Evangelho. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos o apóstolo Paulo, no primeiro século, lutando contra a heresia dos judaizantes. Os judaizantes diziam que a boa notícia que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, que a salvação era pela fé, isso é maravilhoso, mas desde que nós não deixamos de observar a lei, ou seja, querendo dizer que Cristo não era suficiente para salvar o homem. O apóstolo Paulo lutou, combateu e venceu, e lutou pela verdade e a pureza do Evangelho. No segundo século apareceu os gnósticos, a igreja novamente teve que se opor e lutar contra as heresias e preservar a verdade e a pureza do Evangelho. No quarto século apareceu os estudiosos na Alemanha dizendo que a Bíblia estava errada, que era uma coleção de mitos, que Jesus Cristo era um mero profeta, que ele não ressuscitou, que tudo isso foi inventado pelos seus discípulos. Foi até a Europa, da Europa desceu para os Estados Unidos desceu para o Brasil, até que a igreja se opôs e lutou contra essas heresias e para preservar a verdade e a pureza do Evangelho. E hoje, qual é a heresia, né? Qual é a ideologia maligna que se infiltrou no meio do Evangelho? A teologia da prosperidade. Isso está impregnado nos cristãos, está impregnado nas denominações, né? E nós temos, como igreja, temos a obrigação de lutar pela verdade do Evangelho. Então você é um cristão que ama Jesus Cristo, que ama a vida eterna, que realmente sente essa salvação dentro de você, você precisa lutar pela verdade. É verdade que aquele que se opõe sofre retaliações, é apedrejado, é maltratado, mas lute pela verdade do Evangelho. O Evangelho não veio na terra para mudar pessoas, para te fazer um homem celebre, uma mulher celebre, para mudar a tua história, para te dar carro, riqueza, construir grandes impérios aqui. Não, o Evangelho se trata de uma única pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho é a chave hermenêutica do Evangelho, é Cristo. Cristo, ele é o início, o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. É isso que nós precisamos entender. Então os falsos mestres estão pregando aí que é a teologia da prosperidade, então isso atrai, engoda as pessoas, enche os olhos, e as igrejas estão saindo pelo ladrão. Gente, entenda uma coisa, eu não tenho nada contra a teologia da prosperidade, de Deus abençoar o homem na terra. Eu creio que Deus pode abençoar e Deus quer abençoar, mas o que Deus quer fazer é libertar o homem das trevas, do pecado, e fazer o homem entender que aqui nós estamos de passagem, aqui nós não temos que construir riqueza. Jesus Cristo disse, não construir riqueza aqui nessa terra, onde a traça rói, o ferrugem come, o ladrão rouba, mas construir uma riqueza na vida eterna. Jesus disse, aquele que construir a sua casa sobre a rocha, a tempestade não vai derrubar. Então, nós precisamos entender que hoje as pessoas estão engodadas, estão equivocadas com se diz respeito ao Evangelho. Elas acham que o Evangelho é fazer parte de uma igreja aonde se prega todo dia a respeito da vida humana. Não, o Evangelho, ele trata exclusivamente de uma pessoa, Jesus Cristo. É sobre o reino de Deus. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso ele disse, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, quer dizer, venha a nós o teu governo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus está desalinhada à vontade dos homens aqui na terra, ou seja, a vontade dos homens estão desalinhada à vontade soberana de Deus. Os homens não querem nada aquilo que Deus quer. A única vez que a vontade de Deus foi feita plenamente aqui na terra foi quando Cristo estava aqui. Ele cumpriu a vontade do Pai de ponta a ponta. E os apóstolos chamaram ele para comer e eles disseram, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, nós precisamos fazer a vontade de Deus, estar em Cristo, conhecer a obra salvífica dele, a excelência da obra de Cristo. Nós precisamos conhecer. Quer estar na vontade de Deus? Esteja em Cristo. Cristo é o centro da vontade de Deus.
E, infelizmente, hoje as pessoas estão engodadas com respeito à vontade de Deus. Deus, Ele não veio para resolver os nossos problemas aqui por Jesus Cristo. Ele veio para arrancar o homem das trevas, do pecado, da condenação. Então, meu irmão, lute pela verdade do Evangelho. A única verdade que nós temos que lutar é pela verdade do Evangelho. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor da história. Ele é o nosso Deus. Tá bom? E a igreja sempre lutou. E nós precisamos lutar. E a igreja está adormecida. O povo está dormente, separado da palavra de Deus, engodado com essa teologia da prosperidade, mudança de vida. E as pessoas correm para lá e correm para cá, e as igrejas estão cheias, mas ninguém quer ouvir a verdade, porque a verdade confronta, a verdade nos liberta, a verdade nos salva. Lute pela verdade do Evangelho e você será salvo, você e a sua casa. Beijo no seu coração.